Então, oficialmente agora para a gravação, muito boa noite. Estamos iniciando mais um dia do Grupo Mandala. O que hoje pensei muito aqui para trazer para gente, que hoje veio 2 pensamentos. Hoje veio quando eu estava olhando para o mar, mais ou menos no finalzinho da manhã, e senti uma energia muito forte conversar comigo, falando a respeito do quanto a gente, em alguns momentos, vai acabar se desesperando com algumas coisas que acontecem aqui no nosso coração. Porque a gente vive um processo de transformação muito intenso durante o decorrer da nossa vida. Vai ter dias que a gente vai fazer uma sessão maravilhosa de Reiki, uma sessão do grupo Mandala. Vai ter momentos que a gente vai viver maravilhosamente bem e a gente vai se sentir flutuando nas nuvens, limpo, leve. E isso permite com que depois, né, a gente encontre também outras coisas que a gente ainda precisa cuidar. E o nosso processo de cura, de elevação, é eterno. A gente está sempre melhorando, sempre aprendendo coisas novas. E é isso que a gente tem que se permitir vivenciar na nossa vida. Então, esse momento me invadiu muito, hoje de manhã. Uma outra coisa, que é um pouco mais referente ao nosso externo e ao mesmo tempo muito interno nosso, é quando a gente projeta nas pessoas as coisas que a gente quer pra gente. E a gente começa a cobrar do outro. E também quero comentar sobre uma postagem que eu fiz, foi ontem, compartilhei um vídeo, onde o Karnal, ele fala sobre esse mecanismo da nossa sociedade, onde a gente fica numa cobrança exaustiva da vida perfeita e de não estar e de estar bem o tempo todo, de estar feliz o tempo todo, é uma busca excessiva da gente ter aquele status de felicidade, de vida perfeita. E acabamos que a gente não vai se despreparando para a frustração. Então é preciso, como eu já falei aqui outras vezes em outras reuniões, que os nossos sentimentos estão para serem sentidos. O nosso corpo é um corpo vivo e ele precisa passar por diversas transformações, transições e estímulos, desde a alegria, desde a raiva, desde a tristeza, desde a frustração, decepção. Tudo isso constitui o ser humano. Tudo isso nos forja na nossa vida. Então, todos os dias nós vamos viver um dia diferente. A gente vai estar de frente para o inesperado, para o previsível, para o que nos surpreende, nos motiva e nos impulsiona, e também vamos estar de frente para aquelas situações que vão vir de encontro a nos paralisar de alguma forma. Então, nosso corpo, ele é um reagente de estímulo. Ele se move, ele faz acrobacias, ele se empolga, ele se desenvolve. Estamos vivos. Isso quer dizer que estamos vivos. E o Karnal fala uma coisa muito interessante, que ao invés da gente buscar a felicidade, a gente pode buscar ter uma vida mais interessante. Isso foi de uma profundidade, porque se formos compreender, se a gente ficar buscando o tempo todo ser feliz em tudo, a gente acaba, deixando a nossa vida muito redundante a um estado de felicidade, porque a felicidade ela é um estado de espírito que a gente experimenta. E a alegria é um sentimento que a gente tem, né. Por exemplo, eu estou alegre de estar aqui, e quando isso acabar? Essa reunião está me deixando alegre. Qual o sentimento que eu vou sentir quando acabar essa reunião de hoje? Pode ser que eu não esteja alegre porque eu vou fazer outra coisa,
ou não, posso fazer uma coisa que me deixa até mais alegre ou menos alegre. Então é um sentimento. E a felicidade, ela já não é um sentimento, ela é um estado de espírito, é um estado de plenitude onde a gente se sente muito feliz, agraciado. E não é o tempo todo que a gente sente isso. E não tem como a gente sentir isso o tempo todo. É uma tentativa fálica a gente ficar sustentando o mesmo estado de espírito o tempo todo. Do mesmo jeito que ninguém consegue ficar triste o tempo todo. Você consegue chorar 24 horas, 48 horas por dia? Não tem como. Uma hora a gente para, depois a gente volta, porque o corpo, ele não dá conta. É cansativo, gasta-se muita energia atingir um pico emocional. Gasta-se muita energia. O corpo, ele não aguenta. Então, a gente vai sendo movido por essas oscilações. E por que buscar ter uma vida mais interessante? Porque quando você busca ter uma vida mais interessante, você começa a fazer coisas que te agradam, que você quer, te interessa, coisas que você está afim. Você começa a ter mais prazer pela vida. Então hoje a gente vive uma dicotomia muito grande que é o que te dá prazer e o que é extremamente necessário. A gente aprendeu no século XXI a se ver como um produto e se explorar. Então temos que dar resultado, temos que ser assim, temos que ser assado, a gente tem que ser alguma coisa. Temos que ser um produto que o outro compre. A gente tem que aprender a se vender, a vender o meu trabalho, vender minha companhia. Tem que ser uma companhia agradável, tem que ser bonito, tem que ser uma imagem que é apreciável aos olhos da sociedade. E aí a gente fica e a nossa vida vai ficando desinteressante, porque a gente vai tentando ser interessante para todo mundo. E às vezes o que nos frustra é que a gente não está conseguindo ser interessante pra gente. E quando você olha para sua vida, você não torna ela interessante para você, porque você vai escolhendo, selecionando para o seu dia a dia somente aquilo que é obrigação, o que é bonito, o que esperam que você escolha. Isso vai na profissão, vai no parceiro, vai nas amizades, vai nos programas. Então a vida ela tem que ser interessante para você. O que te interessa? É óbvio que aqui eu não excluo a nossa transformação da gente mudar alguns hábitos que são necessários para gente, de alimentação, de ambientes, de escolhas, enfim. Mas tornar a sua vida interessante, dizer mais sim para você, se permitir a viver coisas novas, diferentes, ter ao viver uma coisa que a gente não viveu, a fazer algo que a gente ainda não fez, conhecer alguma coisa nova, experimentar algo novo. Isso traz mais vida pra gente, traz mais motivação, traz mais sentido. Então torne sua vida mais interessante. Uma outra coisa, então aí isso já resume já um pouco que esse vídeo trouxe pra gente. E hoje esse sentimento que me bateu muito foi que muitas das vezes a gente vê o outro como extensão de nós mesmos. Isso já é um processo que acontece naturalmente da mãe para o filho, dos pais em si para o filho. Que o filho, ele é um pedaço dele, é uma extensão dele. Então as pessoas projetam, né, os pais projetam nos filhos que o filho seja algo que ele não foi ou que ele gostaria de ser, ou algo que ele não conseguiu realizar. Então, é colocada aquela expectativa no filho e aquela projeção. E de certa forma, o filho quando nasce,
ele também acha que ele é parte do a mãe é parte do corpo dele ainda. Ele demora a se desassociar, a entender que o cordão umbilical foi cortado e que ele é uma pessoa à parte da sua mãe. Então, para além, quando chega na nossa fase adulta, que somos adultos, nós vamos projetando no outro aquilo que nós somos. E a gente começa a fazer assim no dia a dia. Quem nunca fez isso? Coloque aí se você nunca fez isso ou se você já fez, bota aí no chat. Vamos supor, você cobra do seu parceiro ou do seu filho ou de alguém da sua família que ele tenha a mesma opinião que você. Quando eu digo no sentido de cobrar, não é você chegar assim na cara da pessoa e dar carteirada não, mas é uma cobrança muito sutil. Quando você, por exemplo, tá afim de comer alguma coisa e sai pra comer, você fala: "Ai, bem que a gente podia comer uma pizza". Aí o outro fala assim: "Ah, tô afim de pizza não, queria comer uma yakisoba". Aí você já: porque se vocês 2 forem sair, ou vai ter que ir pra pizzaria ou vai ter que ir pra restaurante japonês, ou vai ter que tentar encontrar um rodízio que tenha tudo. E às vezes o rodízio é bom na pizza e ruim no japonês, ou é bom no japonês e ruim na pizza. E aí você fica não dá umas coisas, assim, meio aleatórias? Aí às vezes você tá desenhando: "Poxa, eu acho que meu filho ele vai ser advogado", e você começa a projetar aquilo nele. E o seu filho, às vezes, quer nem fazer faculdade. Frustração que você projetou no outro alguma coisa. Ou você espera que seu filho tenha o mesmo posicionamento com você ou seu companheiro. Então, às vezes, você é muito discreto, e aí você sai com aquela amiga ou com o seu companheiro. Ele é totalmente indiscreto, pergunta aquilo que você jamais perguntaria, dança ou fala num tom de voz que você jamais falaria. Aí você aí a gente começa: "Não fala assim, não pergunta isso, tenha modos". E a gente vai projetando no outro. A gente acha que o outro é aquilo, porque na nossa cabeça aquilo que a gente é, que a gente está fazendo é o certo, ou é o que a gente acredita que a sociedade está esperando da gente. Ou é o que aquilo que a gente viu como comportamento padrão ouro e a gente quer reproduzir. Só que o outro tá com a gente e não tá reproduzindo. E também como a gente pode isso pode ser feito, assim, de uma forma muito que a gente não percebeu. Só que tudo aquilo que eu falo aqui, como eu falei do vídeo, nós temos os nossos hábitos, a gente vai ter sempre as exceções. Você vai querer mudar o seu comportamento. Então, não é só fazer aquilo que te dá prazer, o que deixa a sua vida interessante não é aquilo só que dá prazer. Às vezes tem coisas que você quer fazer e é prejudicial para você mesmo. Como, por exemplo, às vezes a pessoa quer fumar pra caramba, às vezes a pessoa quer beber pra caramba. Mas que aquilo seja interessante, mas também pode te fazer mal. Então você vai ter que equilibrar. O que eu tô falando aqui agora, gente, é diferente de você aconselhar um amigo para alguma coisa que está prejudicando ele. Um amigo vem conversar com a gente sobre um relacionamento que está vivendo e você está enxergando que é tóxico. Isso você pode conversar com ele. Isso não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Agora, se você julga uma, a vida do outro de uma forma tendenciosa, baseada na tua frustração, aí sim tem a ver sobre você. Como, por exemplo, vamos supor que eu tenho muito medo de, colocar uma vaga para o emprego que exige muita competência. Ou tem um emprego lá que ganha muito bem, mas exige muito da gente.
de você. Aí você: "Nossa, tenho medo daquela vaga". Ou você recebe uma proposta de ir para fora do país e sentiu medo. Aí seu amigo recebe também a mesma proposta. E aí você: "Não, não vai, tá maluco, deixar sua família para trás". Então isso você tá agindo baseado na tua limitação. Então não é uma coisa que necessariamente seu amigo tem que fazer. É uma coisa que você não fez, porque você não quis, ou teve medo, não achou conveniente pra você, ou você tinha outras prioridades. Então, assim, isso é diferente do que daquele bizu que a gente vai dar para o nosso amigo, ou pra pessoa que mora com a gente, de uma coisa que é prejudicial pra ele, tá. Agora fora a parte, isso que eu tô falando é mais sobre a gente do que o outro. Porque às vezes a gente desanima muito quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente busca companhia, fulano não quer ir com a gente. Às vezes quantas vezes você falou assim: "Nossa, você podia fazer um reiki também, você podia fazer uma terapia". E alguém falou: "Nossa, isso é bobeira, isso é chato". Às vezes a gente quer contribuir para o outro, dizer que uma coisa que foi legal pra gente fazer, o outro pode fazer também, pode ser legal pra ele, e o outro pode se permitir viver essa experiência. Mas às vezes isso fica chato na gente, porque a gente começa a cobrar de todo mundo que todo mundo aja diferente, que todo mundo se melhore, que todo mundo, se desbloqueie das crenças limitantes, que todo mundo busque ler um livro, evoluir espiritualmente. E aí você começa a se frustrar, que as pessoas que você às vezes está ao redor, elas acham que tudo que você faz é um pé no saco. E já é demais. Tem gente que não quer evoluir. Evoluir pra quê? Pra ser chato? Então, e aí cabe na gente aceitar que o que a gente acha interessante é chato para o outro. E aquilo que a gente acha chato pra gente, para o outro é muito interessante. Esse papo aqui agora é para você entender que você é uma pessoa e o outro é uma outra pessoa. Que dentro da coletividade vai existir a individualidade. E que tá bem você fazer o que você quer e acha que é certo pra você, assim como tá bem para o outro fazer as escolhas que ele acha pertinente. No meio disso tudo, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, a gente vai fazer contrapontos, mas não se frustre e não cobre o outro excessivamente, também nem se cobre de ser uma simbiose do outro e do que o outro seja simbiose sua. Somos almas distintas, com resgates distintos. E essas nuances, elas vão acontecer no nosso dia a dia. Sendo que esse assunto aqui, ele é importante, porque vai te poupar muitas vezes de ficar dando murro em ponta de faca, insistindo e repetindo numa tentativa de que o outro tem que ser uma extensão dos seus gostos, do seu prazer. As pessoas têm que ter o mesmo partido político que você, pensar igual a você, acreditar na mesma espiritualidade que você acredita. Isso vai ficar cansativo para você, isso vai consumir sua energia, sabe? Vai ter pessoas que acham que o racismo não existe. Vai ter pessoas que elas entendem que o racismo existe sim. Vai ter pessoas que vão ser de direita e de esquerda, e você vai acabar convivendo com pessoas de opiniões divergentes de você. A única coisa que a gente não compactua é com o crime. Eu, com formação como psicólogo, eu não posso me calar quando eu vejo algo acontecendo comigo, uma situação criminosa, por exemplo, um racismo. Eu não posso, como psicólogo, uma profissão que ela anda, e ela coaduna com os direitos humanos, eu não posso. Isso é antiético para mim. Mas
Eh, também é chato pra mim, é antiético eu querer controlar opiniões alheias das pessoas, como não é saudável também pra minha saúde mental. Imagina eu tentar provar por A mais B pra esquerda que a direita é legal, ou provar pra direita que a esquerda é legal, entende? Olha que desgaste. Então a gente tem que exercer a nossa habilidade de ouvir, de produzir conhecimento, de conseguir trocar com as pessoas independente disso, e de entender também que os nossos ciclos, eles sociais, eles vão mudando. Conforme a gente aprende, conforme vamos evoluindo, vamos amadurecendo, outras pessoas vêm e outras vão. Agora eu vou ler aqui no chat alguma coisa que escreveram. Eh, a Ana Cristina colocou: "Está me deixando culpada, nunca projetei o que a minha filha seria". Se você nunca projetou o que a sua filha seria, então não tem como estar culpada, não é verdade? Boa noite. A André colocou: "Com certeza isso acontece". A Eliane falou que sim. É. Então se você não projetou, para que essa culpa? Então você já estava já na frente do seu tempo. E isso é um exercício pra gente, porque isso vai acontecer em todas as nossas esferas. E eu vi que isso acontecia um pouco, no começo do meu trabalho, porque a gente que cuida da saúde, a gente faz recomendações, e às vezes as pessoas não faziam as recomendações, e eu levava uma culpa comigo, de por que que o outro não tá fazendo aquilo que é bom pra ele, se eu estou cuidando dele e fazendo esse acompanhamento. Só que o outro tem o direito de estar no tempo dele, vivenciando a transformação dele. E eu tô ali com o papel somente de contribuir para que isso aconteça, na medida que ele permite, na medida que ele aceita. E que eu também tenho que permitir que ele faça essa movimentação, né. A Ana Cristina colocou aqui: "Passei esses dias por situações assim. Me dei conta do quanto foi desgastante ser pressionada para abraçar pessoas que me rejeitam de todas as formas, que se sentem obrigadas a me ver no mesmo ambiente. A palavra culpada foi uma escolha". Ah, tá. É, assim, uma coisa que serve de repente, de afago para o seu coração, Ana Cristina, às vezes a gente vai transitar em ambientes que a gente não é bem-vindo, sabe. E vai ter exceções que isso vai acontecer. Às vezes a gente vai na casa de um amigo que o companheiro não gosta da gente, mas o nosso amigo gosta da gente. A gente não vai conseguir conviver o tempo todo juntos, sair pra tudo. Mas em alguns momentos, eu vou preferir estar com esse meu amigo sozinho, sem o companheiro dele esteja, mas às vezes, como por exemplo aniversário ou encontros assim aleatório, a gente vai acabar dividindo a companhia. Eh, já abracei pessoas também que eu não gostava ou que eu sei que não gostam de mim. É, já acompanhei pessoas, por exemplo, já acompanhei, com meu companheiro em lugares que eu sabia que as pessoas não gostavam de mim, e que não queriam que eu tivesse, mas que ele fosse. Então já tive que abraçar essas pessoas que sorriram pra mim. Então a gente tem uma coisa que é a como que eu posso dizer pra você, assim, em palavras? Que é a política da boa vizinhança. A gente pode, eh abraçar sem se envolver no abraço. O mundo é feito de meias verdades. Então, às vezes, a gente vai
ser mais educado do que realmente trocar afeto. Às vezes a gente vai precisar dizer boa tarde sem estar afim. Às vezes a gente vai ir para o trabalho sem estar afim, né. Às vezes eu ia para o meu trabalho sem estar afim. Agora eu gosto muito de trabalhar do que eu vou desenhando como meu trabalho. Mas às vezes a gente tá cansado. A gente: será que não daria pra botar pra amanhã?" Mas às vezes a gente tem que ir. E então a gente vai ter essa política da boa vizinhança, a gente vai ter essa educação. Às vezes a gente não gosta do vizinho, às vezes o vizinho é chato, toma conta da nossa vida. Às vezes o vizinho, ele faz barulho de noite, ele dá uma festa, ele bota o som alto que a gente não gosta. Mas a gente vai fazer o quê? A gente consegue mudar de casa assim, comprar uma outra, vender a nossa? A gente consegue tirar a casa do vizinho do lado da nossa e botar ele para o raio que o parta? Então, às vezes, a gente vai precisar conviver em espaços. É igual trabalho, empresa. Às vezes você vai fazer parte de uma equipe que metade te ama e metade te odeia. Às vezes o teu chefe, ele vai cobrar muito de você, ele vai ser insuportável, mas você vai ter que conviver com ele durante um período, não precisa ser para sempre. Agora sim, acredito que esses abraços que você deu, não precisa dar todos os dias, não é uma coisa que acontece sempre. Então, assim, tem eventos que a gente vai ter que ir, que a gente vai, às vezes, pelo personagem principal. Às vezes a gente tá muito cansado, tem uma festa pra ir, a gente não tá nem afim. Mas a aniversariante é um amor de pessoa e a gente ama muito. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar por cima do cansaço, do não estar afim, e a gente vai. E vai dar um abraço. A gente gosta da pessoa. Então, isso faz parte da vida, sabe? O que seria pesado e que eu não aconselho é, por exemplo, você ter uma relação muito colada, muito junta, com uma relação muito estreita com algo que te machuca muito, muito, muito. Como, por exemplo, você está passando por um estado de burnout com o emprego, poderia estar estudando uma transição de carreira, tá fazendo um acompanhamento psicológico, um afastamento, ok? Ah, eu tenho um relacionamento tóxico, a pessoa faz chantagem emocional, a pessoa é insensata. Vai trabalhando isso em você para você conseguir sair desse lugar, tá? Agora a gente vai adotando práticas no nosso dia a dia para a gente precisar conviver menos, para a gente também não se sentir tão afetado com a presença do outro. Porque assim, se a gente se sente tão afetado com tudo que o outro representa pra gente, é porque o outro tá ganhando essa batalha, sabia? Se o outro consegue te invadir tanto, se ele consegue te machucar tanto, apenas com a presença, com o olhar, com uma piada, você tá muito vulnerável aqui dentro pra ele. Ou você tá tendo aqui uma terra fértil para que o outro tenha uma permissão para essas coisas entrarem na gente, a gente permitindo. Quando a gente vai se fortalecendo e amadurecendo, a gente vai vendo que a gente pode ir e ocupar alguns espaços sem ser tão afetado, sabe, pelo outro. E a gente começa a liberar perdão. Vou só dar um aqui pra gente passar para a próxima fase, que é a nossa meditação, dar um exemplo. Teve uma pessoa que falou mal de mim, e eu vi ela falar mal de mim, né. Vi no WhatsApp, foi uma coisa muito feia e chata, e ela sabe que eu vi. Então eu parei de ocupar os mesmos espaços que ela. E isso me deu um ranço daquela pessoa, de não conviver com ela, de não querer ocupar os mesmos espaços. E aí, eh, essa pessoa conhece meu companheiro tem uma relação estreita com ela,
com essa pessoa. Não foi uma coisa assim que foi, bizarra de acontecer, como uma agressão, mas foi uma coisa que eu não gostei, sabe, de ter visto falar sobre mim. Mas aí eu senti que recentemente eu liberei aquele perdão e aquele ranço dela. E aí a filhinha dela fez aniversário de 1 ano, e eu fui convidado para ir, e eu fui acompanhar meu companheiro, que ele é padrinho da criança, e a criança é linda, né, é um amor de pessoa. Quer dizer que é um amor de pessoa não, ainda é criança, né, não tem comportamento tudo, mas é uma criança. Então, ela me convidou, acho que pelo que eu entendi, ela se desculpou, era eu que não queria contato mesmo. Então ela foi uma piada que ela fez, eu não gostei, mas ela se desculpou, me convidou, tenta ocupar os meus espaços. Falei: "Quer saber? Ela me afetou tanto, por que ela me afeta tanto? Eu não sou o que ela falou, pensou, achou que eu era", enfim. Então eu me propus a ir, né, acabar com isso, e fui. Mas eu fiz esse movimento quando eu me senti já confortável e habituado a fazer. Então eu fui, foi uma experiência tranquila, não fingi que eu era amigo, não fiquei de teté. A criança não queria sair do meu colo, ficou assim, grudadinha comigo, tirou foto. E aí eu fiz aquilo. Foi assim uma política da boa vizinhança, por essa criança, pelo meu companheiro, né, para acompanhá-lo, também para passar por cima disso. E isso significa que eu vou estar amanhã na casa daquela pessoa, aquela pessoa amanhã na minha casa, gente? Pode ser que no futuro sim, mas no momento não. Mas ela não consegue mais me afetar como antes. Então isso são coisas que a gente vai evoluindo com o tempo. O que ela acha sobre mim tem a ver com ela. Agora, a forma como eu sinto e o que eu faço com aquilo que eu sinto, isso é da minha conta. Então, se o outro consegue fazer tanta repercussão na gente, é porque a gente tem alguma coisa aqui que a gente está precisando resolver, que é nosso. O que eu decido fazer com aquilo que o outro me dá, eu ou eu pego e como, ou eu pego e jogo fora. Olha aqui o que que a Ana falou. Não foi abraço físico, foi ser pressionada a estar em ambiente onde não sou bem-vinda. Tá. Se isso é confortável para você, desconfortável a ponto de você nem conseguir ir, não vá. Mas se isso for uma política da vizinhança que dá para fazer um dia, ou por um momento, por 5 minutos, vá. Agora, se você não quer absolutamente de jeito nenhum, não vá, ou não faça, que é o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que eu tô falando aqui é pra gente buscar o melhor pra gente tornar a nossa vida mais interessante, a gente se libertar, às vezes, de prisões que a gente vai nos colocando. Mas a gente tem que respeitar o nosso corpo. Eu me respeitei durante 2 anos, mais ou menos. 2 ou 3 anos que isso aconteceu. Então, eu deixei esse ranço lá em stand-by, não era uma coisa que me dava o tempo todo, né, mas quando eu vi uma possibilidade, né, de liberar esse perdão, de liberar isso, ficar com isso comigo, eu liberei. Então, mas cada um tem o seu processo. A gente não tem que você não tem que igual eu tô falando aqui agora, isso aqui eu tô falando, se cai pra você, se serve pra você, guarda. Agora o que não, comigo é diferente. Tudo bem com você é diferente. O que eu tô falando aqui não é pra todo mundo me seguir, fazer igual eu faço, né. Eu dei um exemplo, falei de coisas assim, que pode estar mais pro lado de um do outro, mas é livre, tá. Você não tem que seguir isso não. É justamente o contrário, é pra você se permitir e ter um outro contraponto pra poder fazer naquilo que você entende, naquilo que você viveu. E aí eu tô aqui, eu tenho a minha jornada, respeito a jornada de cada um,
Então, é só uma reflexão para a gente buscar aquilo que é melhor para a gente, tá? Então agora com o copinho do nosso lado, a gente vai caminhar para nossa meditação, para a gente finalizar. Para essa meditação, eu peço sempre para você ficar numa posição confortável para você. Se quiser, pode botar o celular do lado, se concentrar somente em ouvir minha voz. Pode deitar, pode sentar, pode recostar as costas numa cadeira, mas fica de uma forma confortável para você, tá? Então, nesse momento, respirando profundamente, puxando e soltando o ar, fechando os olhos. E agora pode deixar o copo com água do seu ladinho, que essa água vai ser energizada, tá? Respirando profundamente, puxando e soltando o ar. Puxando e soltando o ar, absorvendo toda essa energia de cura. Então, nesse momento, você vai fazer uma respiração bem suave, bem tranquila. As primeiras respirações podem ser mais intensas. Aí você pode puxar o ar todo pelo nariz e soltar pelo nariz. Fazer esse movimento 3 vezes. E depois respeitar o seu sistema respiratório. E ele fazer a respiração de acordo com o que ele acha que é pertinente. Puxando e soltando o ar. Puxando e soltando o ar. Nesse momento, começa a ter uma liberação no corpo físico. O trapézio começa a ficar mais relaxado, a cervical, suas articulações, braços, pernas. Seu corpo vai se desarmando. Ele vai se desarmando porque aqui não é hora de guerra com o nosso corpo, guerra com as nossas emoções. Não é nenhum momento de briga interna. Aqui é um momento muito bonito, onde a gente vai pacificar o nosso coração, pacificar a nossa mente, a nossa energia e a nossa espiritualidade. É a busca pela paz. E essa paz, ela é super possível de ser encontrada dentro da gente. Pai, Pai, Pai. É o momento em que você conversa com os seus sentimentos, com as suas emoções, que você abre a porta do seu coração e deixa a lua entrar, deixa a lua entrar, a luz entrar, o sol entrar, as estrelas entrarem no seu coração, puxando e soltando o ar. Nesse momento você começa a visualizar um portal azul e um fundo de luz, tudo é branco, tudo é branco. Mas no centro tem um portal azul. É um azul que ele é multicor, como se fosse um geodo de ágata azul. Isso.
E aí você passa por esse portal, o portal da espiritualidade, da expansão de consciência. E para você acessar uma colônia espiritual onde tudo é luz, onde tudo é luz, você encontra muitas luzes de diversas cores, diversas tonalidades. São luzes, cores, formas. Todas elas são possíveis de ser tocadas por você. Você pode tocar no laranja, você pode tocar no azul, no amarelo, no verde, no vermelho, no lilás, no rosa, no branco, no dourado, no prata, no violeta, no púrpura. Tem todas as tonalidades possíveis. Seu corpo flutua. É um ambiente muito leve. E enquanto seu corpo se movimenta e dança com as luzes que flutuam, você cura o seu corpo. Você cura o seu corpo. Seu corpo vai se curando, se curando, se curando. Você que está chegando agora, fecha os seus olhos, respira tranquilamente, fecha os seus olhos. Imagine todas as cores possíveis e deixa esses feixes de luz, esses pontos de luz tocarem você, o seu corpo, sua essência, sua alma. Na medida que você vai visualizando as luzes, as cores, seu corpo vai se curando e vai ficando mais leve. As luzes vão tirando o cansaço, elas vão tirando a falta de esperança, ela vai tirando a raiva, o desamor, a culpa, o remorso. Ela vai tirar os excessos de qualquer emoção que esteja demais para você. Tá fazendo uma purificação da tua aura, da tua alma, da tua luz. É um filtro que vai acontecendo dentro de você. Olha que belo, como nós somos agraciados pela presença da espiritualidade ao nosso redor. E nesse momento, chega uma equipe de curadores, de cuidadores de almas. Eu sinto agora um anjo todo, todo branco, parece gesso, com suas asas, suas mãos delicadas tocarem no meu rosto, me fazer carinho e acolher as minhas dores, acolher aquilo que eu tenho e sinto dentro de mim. Também vejo outros espíritos, consciências de luz,
com túnicas e com sorrisos largos, tocando vocês, cuidando de vocês. Eu escuto barulho de fonte de água que jorra. Olha que lindo! Como é bom ser cuidado, amado pela espiritualidade. Como é bom me sentir parte dessa luz que clareia minha vida e minha alma. Como é lindo ter a oportunidade de vivenciar essa experiência ao lado de cada um de vocês. Como é mágico, como é belo, como é maravilhoso. Puxando e soltando o ar. Agora eu quero que você, nesse momento, se imagine de frente para um espelho e você se vê nesse espelho. Você vê a sua imagem, que pode estar nítida ou distorcida, não importa, mas se olhe no espelho e agora você vai repetir as palavras que eu vou dizer. Primeiro se visualize, fixe seu olhar para você mesmo. E agora repita comigo. Eu amo você. Sim, eu amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Repita de novo. Eu amo você. Sim, amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Novamente. Eu amo você. Sim, amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Vai sentindo a leveza invadir seu coração. Vamos repetir novamente. Eu amo você. Sim, amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Eu amo você. Sim, amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Eu amo você. Sim, amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu amo você. Sim, amo você. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado.
Sinta uma luz rosa invadir seu coração. Um lilás clarinho, branco, um cheiro de lavanda que exala, de jasmim, cheirinho maravilhoso, que acalma, que conforta e ao mesmo tempo diz: você é iluminado, você é iluminada. Respirando profundamente, sentindo essa leveza fazer parte de você. A água está sendo energizada agora nesse momento. Seu corpo está sendo fortalecido de amor, fortalecido de luz. Que você tenha uma linda semana. Agora bem devagar, mexendo seus pés, suas mãos. Toda a espiritualidade egrégora de luz vai aterrando você, te conectando com a terra, com aqui, com agora, com aqui e agora. E você vai retornando bem devagarinho, mexendo os pés, mexendo as mãos e abrindo bem os olhos, abrindo bem os olhos, abrindo bem os olhos. Agora pode beber sua água energizada. Agora eu vou encerrar a gravação e a gente vai ter o nosso momento de troca de experiência, de dúvida, de falar um pouquinho como que foi esse momento, tá? O chat está aberto, o microfone, a câmera, fique à vontade. Só compartilhe.